E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bruno aqui na área, beleza? Pessoal, não se esquecem, segue, curte e compartilha o canal, beleza? Vamos dar aquela força aí e vamos lá pro vídeo, beleza? São Valeu! Paulo, não há como negar. E vocês até apontaram, eu achava que o Corinthians ganharia o Clássico. Você, o Dirceu, que estava aqui, o Souza e o Veloso, disseram que o São Paulo iria ganhar, realmente ganhou. E não dá nem para questionar da maneira que foi, como foi, que essa vitória sensacional. A defesa estava montada, ele passou no meio dos caras e fez o gol. Foi um golaço para definir mesmo o placar. E o Lucas, impressionante que ele jogou ontem, né? Dorival estava lá vendo o Yuri. Arrumou um cantinho lá na próxima convocação. Rapaz, eu acho que o Lucas ontem botou uma pulga na orelha do Dorival, porque ele jogou muita bola. E assim, e não é só essa partida, né? O Lucas, desde o ano passado, vem jogando muito, vem sendo diferencial do São Paulo. Ontem, mais uma vez, enquanto esteve em campo, infernizou todo mundo, né? E é o cara que agora ainda tem... Os caras não fez uma partida brilhante, mas foi bem também, né? Jogo consistente, não errou passe. Então é importante isso, quando você tem um jogador, e quando eles estavam próximos ainda, aí o negócio fluía mesmo, porque os caras erram pouco passe, um cara muito técnico. E aí ajuda demais o Lucas, tira um pouco desse peso, dessa responsabilidade que ele vem carregando desde o ano passado, né? De ser o cara, todo jogo tem que resolver. A gente não pode esquecer que o Rafael fez duas excelentes defesas. Teve uma, do Kaká. a que foi no chão, na cabeçada do Kaká, que a bola tocou na trave, no rebote ela foi para fora. E também uma defesa de um outro lance de cabeça, acho que foi o André Ramalho. E ele foi buscar com a mão esquerda. Olha, Léo, são situações que poderiam mudar o resultado do jogo, né? Pelas defesas, pelo momento que saíram os lances. É um jogo que a gente pode abordar muitos aspectos táticos dele, mas um gol num clássico muda muito o roteiro da partida e o que pode ser o futuro do jogo, né? E acho que foi muito clássico de ontem. Acho que o primeiro tempo, a primeira metade do São Paulo foi muito bem, quanto conseguiu sair do lado direito, que tem o Lucas, que tem o Igor Vinícius, que o Oscar sai para se aproximar ali e rodar a bola rápido para chegar no Enzo Dias, acho que o São Paulo foi muito bem. O Corinthians conseguiu subir um pouquinho a marcação, atrapalhar a saída de bola do São Paulo. Acho que é um ponto para o Zubeldia arrumar a saída de bola do São Paulo, muita bola rifada na frente. E aí o Corinthians equilibra o confronto. Na volta para o segundo tempo, você tem o gol do Lucas de cabeça e a ação de bloqueio, a gente estava comentando até aqui fora do ar, né, Fernandinho? O Mateuzinho não consegue parar o Lucas e a hora que ele saltou, não tem zagueiro que pegue mais. Essa bola parada precisa ser acertada. A do Corinthians e a do São Paulo. O gol do Martínez, a gente vê que o São Paulo está muito dentro da área e a entrada dela está muito vazia. Não tem tempo para que os jogadores do São Paulo saiam da área e consigam cobrir esse jogador que vai tentar o arremate. Então são pontos para arrumar dos dois lados. Eu acho que faz tempo que a gente não viu um jogo que teve muito mais acerto dos jogadores do que qualquer coisa. Todos os gols, à exceção da saída de bola do Corinthians, que mesmo assim foi um golaço do Oscar, onde ele colocou a bola, faz tempo que a gente não via, porque normalmente gol também sai muito de erro, né? E esses gols foram gols de acertos do jogador. A categoria dos jogadores superou qualquer tática no jogo, né? E o São Paulo ontem, eu acho que o grande mérito do Zubeldia foi ter encaixado no segundo tempo a marcação no Carrijo. São Paulo joga com 2 volantes por dentro e o Corinthians joga com 3. Ainda o Coronado. Então, às vezes, o Yuri Alberto e o Memphis, eles não jogam fixo atrás. Às vezes, eles vêm pegar a bola entre os volantes e isso estava causando muita dúvida. Por isso que o Carrijo, toda hora, e principalmente na metade do segundo tempo, ele começou a deitar no jogo. Ia pegar a bola e girava para um lado, girava para o outro, e no segundo tempo o São Paulo acerta essa marcação. E eu vou dizer, não tem nada a ver com o campo, não tem nada a ver com o campo, não dificultou para ninguém. A bola começou a rolar e rolou muito bem. Eu até achei, quando eu cheguei no estádio, que eu vi como estava a qualidade do campo, que não ia ter jogo. Mas depois a drenagem do Morumbi funcionou muito bem e não tem nada a ver. O São Paulo, Corinthians teve qualidade? Teve. Mas as melhores chances do Corinthians foram de bola parada. Não teve uma construção de jogada no Corinthians. O Corinthians tem uma coisa além que está na frente do São Paulo. É o quê? A hora que o Corinthians chega para o ataque, ele chega com mais gente dentro da área. O São Paulo, às vezes, que chega pela beirada, você tem um cruzamento, só tem o Caleri. Então falta um pouquinho ainda, né? Porque é um quarteto que chegou agora, né, Fernandinho? Mas o São Paulo, desde o início, o Corinthians jogou ontem no jogo 25 minutos. Depois de ali, o São Paulo, mesmo com o campo molhado, encharcado, o São Paulo teve qualidade de bola. Eu até achei
Segundo tempo estava bom. Tava bom. Tava bom já. E o primeiro tempo também, não estava prendendo a bola. Mostra que dá para ter gramado natural. Mostra que dá para ter gramado natural bom. É só cuidar. O Mauro que cuida lá do gramado do Morumbi. Dá para mostrar. O gramado foi trocado há pouco tempo. Então dá para ter gramado natural bom. É só querer. São Paulo teve qualidade e eu acho que o jogo de ontem não era um jogo para você sair construindo bola de trás. Por quê? Porque estava muito molhado o campo. É isso que o Bidu foi fazer. O Bidu foi dar uma virada de bola e foi, para mim, do primeiro tempo, junto com o Carreiro, um dos melhores jogadores do Corinthians. No segundo tempo, o Zubeldia encaixou a marcação e aí o São Paulo foi superior. E o Rafael também, ele definiu o resultado do jogo com as defesas que ele fez. Ele tá ali pra isso, né, quando estava 0-0... Dois caras se deram bem com o Dorival Júnior, eu estava vendo o jogo. Lá o Lucas e o Rafael, né? Eu acho que ontem ele poderia até dar uma olhadinha no Hugo também, o Hugo Souza, né? Mas o Hugo foi acionado. O Hugo não fez nada ontem determinante para o jogo e nenhuma defesa importante. Mas o segundo tempo, acho que até a bola andou mais e ajudou o jogo, né, no desenvolvimento. No primeiro tempo, as chances que o Corinthians teve de bola parada, até porque estava pior para se jogar no primeiro tempo. No segundo, não. Tinha parado de chover, a drenagem funcionou, a bola rolou e aí a gente teve um jogo melhor, com chances para os dois lados, porque a bola rolou melhor. E para sair jogando realmente no primeiro tempo, a bola estava parando muito ainda, né? Então dificulta, estratégia certa. Outro cara que ele pode ter ido ver não está nas melhores condições físicas ainda, mas é o Oscar. Se a gente for lembrar que antes da ida dele para a China, o Oscar estava voando no Chelsea e foi jogador do Brasil na Copa de 2014. Mais experiente agora, mas para uma posição que é carente na seleção brasileira, que é esse meia com um passe um pouco mais refinado, esse cara com mais característica do camisa 10 mais clássico, né? Mas ele viu os dois aí, o Lucas e o goleiro, né? Ele ter ido para ver qualquer um, né? Foi para ver os novinhos, viu os velhinhos. Os velhinhos resolvendo. Vamos ouvir que falaram os personagens do jogo. Tem aí quem? O Zubeldia, tem o Ramon Dias. Vamos ouvir primeiro o técnico do São Paulo, o Zubeldia, falando dessa vitória do São Paulo, que não compromete o ano do Corinthians, não vai favorecer o ano do São Paulo. É uma vitória importante pela rivalidade, um momento que não decide muito no campeonato, mas pelo menos deixa aí o São Paulo numa condição, tira um pouco da incerteza que estava circulando em volta do São Paulo. Eu acho que aquela questão que nós levantamos na semana passada, para mim no jogo ainda ficou mais evidente, Fernandinho. Esse quarteto aí precisa do Ferreirinha. Eu acho que o Ferreirinha pode ser um diferencial. Quem vai dançar aí? Para mim, hoje, teria que ser o Caleri. Porque o Caleri ainda não está legal. Aliás, eu acho que a bola, quando chega nele, está muito lento, não desenvolve. Ou ele fica lá dentro da área esperando, porque quando ele sai, com o Lucas, com o Oscar... Não chega, né? Ele não chega, não acompanha. Não dá para ele, né? Ou ele fica como um jogador só de definição ali dentro da área, às vezes ele cai pelos lados, ali não dá. Então, eu acho que nesse momento, até pelo jogo do São Paulo, acho que foi muito claro isso. Acho que é Ferreirinha de um lado, né? Oscar centralizado, o Lucas do outro, e na frente eu colocaria o Luciano. O Luciano, sim, é um jogador que dá até para sair da área também, mas é um bom finalizador. Essa vitória fica difícil você fazer esse tipo de mudança, né? Esse é o problema. Sim. Eu até semana passada, eu também tinha o mesmo pensamento do Veloso. Depois do jogo de ontem, apesar do Caleri... E eu achei que quando ele mexeu e ia entrar o Ferreirinha, achei que ele ia tirar o Caleri. Aí ele tirou o Luciano. Ele tirou o Luciano. Mas eu acho que ele não vai mexer. Principalmente não só pela vitória, né? O Caleri, e a gente sabe que no Brasil não, em todo mundo, o centroavante ele é contratado para fazer gol. E quando o centroavante não faz gol, e o Caleri está um pouco sem confiança, mas dentro daquilo que ele se propõe a fazer, de entrega, de estar brigando... né, de estar sendo jogador importante na parte defensiva, eu acho que ele não vai sair agora. É estranho você falar assim, né, Souza? É a realidade, mas um centroavante importante na fase... E ele está fazendo muita falta. Na parte defensiva. Esse negócio de brigar dele é legal. Você vê o futebol, como ele está invertendo as coisas de uma maneira que você falta. Fala, como, cara? Essa disputa do Caleri, ela sempre foi muito vigorosa. Ali característica dele, argentino. Mas hoje ele está fazendo muita falta. Ele não está conseguindo disputar uma bola. Está chegando atrasado. Falta, Fernandinho, hoje no futebol, antigamente, se você tinha um centroavante que você jogava, fazia todo o jogo para a bola chegar nele e ele finalizar. A gente teve 2 centroavantes em 2 Copas do Mundo, que um foi chamado de Cone e o outro não foi porque não fez um gol na Copa. O Fred e o Gabriel Jesus. Mas por quê? Para ajudar o elenco, para ajudar o clube. A gente sabe que na hora da cobrança vai sobrar sempre para um, que você não faz o gol. Mas o futebol mudou e você tem que se adaptar a isso.
O importante é quando você acaba o jogo e você vê que você participou do jogo e o time ganhou. Essa questão que eu faço, é preciso se adaptar a isso, não dá para voltar a fazer o que fazia. O cara faz gol, o outro que marca, cada um na sua. A gente está invertendo muitos papéis. Acho que cada caso é um caso. No caso do São Paulo especificamente, acho que o Calleri é muito importante para essa bola mais longa, como a gente já ressaltou aqui. Quando o São Paulo é muito pressionado e precisa usar esse jogo no seu pivô, o Calleri é muito útil. E a importância também do elenco do São Paulo, né? Porque se você tem 3 meias da qualidade de Lucas, do Luciano, que é um meia atacante, e do Oscar, você tem a variação com o Ferreirinha, você pode ter o Eric, que são jogadores de mais velocidade pelos lados do campo. Para essa formação de ontem, com Oscar, Luciano e Lucas, os laterais do São Paulo vão ter que trabalhar muito na frente. Tanto o Igor Vinícius quanto o Enzo Dias, para que o São Paulo não foi o responsável. Não foi nada, foi nada. E olha, com as mudanças que ele fez no time do Corinthians, é que o Lucas já estava no fim, acabou o gás do Lucas, né? Também pela partida que fez. Porque ele colocou o Corinthians no final num 4-2-4, com 4 atacantes, só 2 jogadores no meio campo, que era o Martínez e era o Rian, que entrou depois. Se o São Paulo tem um pouquinho mais de fôlego, ia mais, viu, Fernandinho? Porque ele abriu o time, tentou empatar, mas a coisa não funcionava porque o Memphis estava morto, também estava cansado, não conseguia mais jogar. O Yuri não se encontrou no jogo, então ele estava com 4, mas na verdade jogadores que não conseguiam produzir. E o São Paulo com campo para atacar. Recuperaram muitas bolas ali no meio e o Corinthians só com 2 jogadores à frente da linha de defesa tinha muito espaço para o São Paulo. É que realmente o desgaste da partida, jogar num campo encharcado como esse, a gente sabe que pesa e no final do jogo o cansaço aparece, né? Mas foi um jogo que o Corinthians, além de ter tomado 3 no segundo tempo, o espaço que o São Paulo encontrou poderia ter sido um resultado ainda maior. Não foram só os golaços que resolveram, Léo, foi realmente essa superioridade do São Paulo como time. Com certeza, principalmente na segunda etapa. Acho que o São Paulo foi dono do segundo tempo, dá pra gente dizer isso aqui. Para mim, a pior mudança do Ramon foi a do intervalo, que entra o Martínez e sai o Alex Santana. O Alex Santana tinha um cartão... É o cara que faz o golaço, mas ele tinha cartão amarelo. Exato, o Alex Santana tinha cartão... 2 no meio campo do Corinthians com cartão amarelo. O Alex Santana tinha cartão, mas a posição que entra o Martínez mais pelo lado esquerdo, não como primeiro volante, eu acho que não é uma posição para o Martínez jogar para a sequência da temporada do Corinthians. Para esses meias mais do lado do Corinthians, que no caso de ontem eram Carrídio e Alex Santana, os dois precisam ter um bom passe. E não é essa a principal valência do Martínez. Vejo o Martínez mais para brigar por uma posição com o Ranielli, sendo o cabeça de área do Corinthians. Mas hoje o cara volante que não sabe passar tá morto. Isso. Já foi aquele só que rouba a bola e toca do lado. Fernandinho, tem que olhar isso aí. Quando eu falei sobre o campo, é justamente por isso, por essa declaração. Você tem que admitir quando o seu time não foi superior. Levou um couro e acabou. É isso. Levou um couro Porque e tchau, não tem o que falar. O campo estava encharcado para os 2 lados. E o Carrijo dominou o meio campo no primeiro tempo. E onde estava o campo encharcado? Estava difícil de jogar? Estava. Campo molhado. Até você adaptar o campo molhado e encharcado, você demora. Agora, você tem que admitir, você tem que tirar, eu falo que o defeito hoje é você tirar os seus erros para colocar o erro em outro lugar. Ele errou na substituição. Ele tirou o principal jogador do meio campo do Corinthians, o Carrijo. Então ele mexeu mal no time. Ele mexeu muito mal no time e o São Paulo continuou sendo superior. A gente está falando do quarteto, mas Alisson, 2 jogadores que ficaram quase 1 ano fora. Alisson e Pablo Maia jogaram demais ontem. A parte defensiva do São Paulo funcionou de uma forma, a gente não viu ontem, Yuri e Memphis. Então a gente está falando de jogadores que decidiram o jogo na frente, mas o setor defensivo do São Paulo, com Rafael, Arboleda, Alan Franco... O Alan Franco jogou muito, esse cara não perdia uma. Perdeu uma. E o São Paulo, apesar de tudo, e é uma qualidade, eu acho que quando você vê algo que está dando errado e você corrige no meio do caminho, isso é uma qualidade sua, você saber escutar. O que é o grande erro do São Paulo do ano passado? O São Paulo queria construir muita jogada de trás e acabava errando na saída de bola e tomava gols. Hoje, mas não, hoje quebra lá na frente, você tem o centroavante, cara, na frente, o Calleri, um cara brigador, adianta as linhas e você já recupera a bola, é o que o Palmeiras faz. O Palmeiras dificilmente sai construindo bola de trás. Dificilmente. Tem hora que dá para você construir, mas tem hora que você tem que quebrar na frente e tentar jogar. Você vê como é a eficiência, né? O Hugo
não teve responsabilidade nos gols e não fez grandes defesas. Os caras foram eficientes. 4, 5 chutes, pumba, 3 entraram. E o Rafael, ao contrário, fez 2 defesas excepcionais, tomou um gol. Aí você vê a diferença da eficiência, porque o Hugo sempre é um cara que se destaca pelas defesas. É que o São Paulo foi lá, pum, 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 fez o que tinha que fazer, com golaço, com jogadas maravilhosas. E o Corinthians ainda parou no Rafael, que, pô, naquele momento, as 2 defesas que ele fez, a situação do jogo, a gente podia estar falando outra coisa aqui agora. A primeira, do Kaká, que para mim foi a principal delas, que a bola bateu na trave, essa que você já falou, ele deu ali, né? Estava 0-0, né? Então, realmente poderia mudar um pouco o aspecto da partida para o Corinthians. E o São Paulo estava melhor no jogo, acho que aquele momento, né? Quando o Kaká acertou a cabeçada, né? E o Rafael fez uma defesaça. Não é essa não. Essa é da falta. Essa é da falta que gerou um escanteio, cobrou um escanteio, na sequência teve outro, e aí a defesa. O Rafael jogou bem ontem. É um goleiro seguro, eu gosto do Rafael. Desde que o São Paulo contratou, ele não, essa defesa, né? Ele não tinha um histórico assim de muitos jogos, né? Ele sempre foi reserva, ficou até os 30 anos, ou na reserva do Vitor, ou na reserva do Everson. Já não se fala mais no São Paulo no Rogério Ceni. Não que a história do Rogério está acabada, mas acabou aquela dificuldade, aquela preocupação. Quem é que vai jogar no gol? Porque a gente está acostumado com um cara super, né? Ele ficou muito tempo na reserva do Fábio também, quando estava no Cruzeiro, né? Então, quando teve a oportunidade do São Paulo, mas sempre quando ele entrava bem. Então, eu sabia que o São Paulo tinha feito uma boa contratação e ele está aí, né? Conseguindo ter uma sequência de jogos, conseguiu se firmar como titular. Ele deu tempo para o São Paulo reagir. Porque estava 0-0, como você disse, na cabeçada do Kaká. Se entra, não sei o resultado, mas quando você faz um primeiro gol no Clássico, é diferente, né? A própria postura do Corinthians com as mudanças do Ramon seria outra, né? Eu estava falando dele colocado. Na frente estava o Romero, o Thales, o Yuri e o Memphis. Estavam os 4 na frente, só 2 jogadores no meio campo. Então, claro que ele não faria esse tipo de mudança se o Corinthians tivesse uma vantagem. Teve que fazer, expôs o time, poderia ter perdido até demais e o São Paulo tomou conta do jogo. Agora, mérito muito grande dos 2 zagueiros que vocês ressaltaram aqui. Arboleda e Alan Franco tinham uma missão muito complicada, porque é Memphis e Yuri Alberto para Arboleda e Alan Franco, mano a mano. E os 2 zagueiros do São Paulo levaram a melhor na maioria das situações. Os 2 volantes. Eu não vi o Alan Franco perder uma jogada. Não, ele é bom jogador. Deixar de escapar em alguma coisa. E ele tem um bom passe, tanto longo quanto curto. É um ótimo jogador para o São Paulo sair jogando. Acho que eles se complementam bem, o Alan Franco e o Arboleda. Alisson e Pablo Maia também fizeram uma partidaça. O Memphis gosta muito de sair da área e jogar nas costas dos volantes adversários. E ele não conseguiu se criar em nenhum momento do Clássico. É uma parte do campo que ele gosta muito de explorar e diante do São Paulo ele não conseguiu jogar. Olha que loucura, né? Que lembrou o Léo aqui. Pô, ele tem um bom passe. Pô, saber passar a bola é obrigação, cara. Hoje virou virtude, mas gente. Zagueiro, às vezes tem virou dificuldade. Virtude, cara. Muito louco isso. O cara tem que sair da base sabendo dar um tapa, dar um passe. Hoje virou virtude, o que é uma obrigação, que é básico. Porque hoje, taticamente, né, com essas linhas que todo mundo está jogando hoje, a bola fica muito com os zagueiros. E você tem um zagueiro que dá um passe na vertical para achar um meia, ou mesmo um cara de frente bem posicionado, é realmente uma qualidade que se busca no mercado, viu, Fernandinho? Então, mas não é tão simples assim. Teria que ser o mínimo. Quando você começou treinando lá, mas dar passe do lado não no Veloso não tinha muito isso, que o goleiro não jogava com o pé. Mas você não era obrigado a saber dar um passe, cara? Na minha época era, mas hoje mais não, né? Por isso que então, se fala louco tanto. Isso, cara. Se fala tanto. Por isso que a qualidade hoje, você vai ver hoje... Não, isso é aquela história, é como você ser um bom pagador. Ser um bom pagador não é virtude, é obrigação. Um jogador de futebol saber dar um passe é obrigação. Fernandinho, é igual a gente comparar, porque quando a gente fala hoje, a gente fala do Lucas, a gente fala do Oscar, a gente gosta de usar muito a idade deles. Não quero comparar com o Cristiano Ronaldo, mas a gente vê, e a gente pode falar assim, não, mas Portugal não tem jogadores, muitos jogadores têm. Estão espalhados, eles não conseguem funcionar como seleção. Mas tem um monte de jogador espalhado pelo mundo brilhando. Exatamente, mas lá fora não tem esse preconceito com a idade. Sim. O cara está jogando bola, tem que ser convocado. Então é a mesma coisa com a qualidade. Quando você tem qualidade hoje, e hoje é diferente, né, Fernandinho? O jogo sai construindo de trás. Hoje zagueiro tem que saber jogar. Zagueiro que não sabe, é a mesma coisa do volante. O volante não é de agora, é que se modernizou com a palavra, mas moderno já é lá de trás. Você vê os volantes de antigamente, Falcão,
Mauro Os Silva. caras falam do Dunga. O Dunga não errava um passe. Então, Era muito bom no O passe. Dunga roubava a bola bem, marcava bem, e ele não errava um passe. E as pessoas não falam disso, É cara. isso. Pra maioria, o Dunga é caneludo, brucutu. Que nada, cara. É, O Dunga que sabia antes- jogar e não errava um passe. Era raro o Dunga errar um passe. É que e não antes- era pegar aqui e dar um tapinha ali. Sabia jogar, cara. Antes era raro, por isso que se fala muito hoje. São os zagueiros que constroem a jogada. Eu acho que é o contrário, não era raro. Hoje que é raro o nego que sabe jogar. É. A base hoje tem que se preocupar. Hoje você quer formar jogadores para vender. Tanto que jogador que sai daqui do Brasil tempo na base, no time, no segundo time, aconteceu isso com Pra aprender a jogar. com o Vini, para aprender a jogar lá fora. Que não é só jogar com a bola. Hoje, futebol, você precisa saber jogar sem a bola também, Fernandinho. Fazer movimentos, jogar sem a bola, como já se falava antigamente. É que mudou os nomes, a nomenclatura mudou. Mas o futebol continua mesmo. A velocidade. O que se tem hoje mais é estrutura. A gente não se tinha estrutura, entendeu? Porque o futebol já se corria 12 quilômetros, já fazia tempo e era rápido. Não só os zagueiros, mas os goleiros também. Por conta dessa pressão mais alta na saída de bola, o Guardiola estava vendo uma entrevista do Guardiola ontem. Ele fala: o Ederson é o meu primeiro defensor com bola. Ele tem que fazer essa ligação, bola mais longa, bola mais curta. Se o goleiro também não souber jogar com o pé, hoje no jogo atual fica complicado. Mas olha como tá pobre o negócio. Era comum um jogo desse tamanho ter esse tipo de gols, esse tipo de jogada. De oportunidade, essa né? capacidade, a multiplicação de chance de fazer gol. Cara, foi legal, mas, cara, parece um negócio raro do outro mundo que a gente nunca consegue ver. Eu ia jogar um clássico, Fernando, só para corroborar o que você está falando. Eu sabia que pelo menos umas 5, 6 bolas ia no gol. Ia ter que me virar. Quando você estava jogando. Clássico, era umas 5, 6 bolas Não, que ia e ter no que me gol, virar, pra defender. Pra pegar. Agora hoje vai 2, 3, 1. Você vê, o Hugo não fez nenhuma defesa, o Rafael fez 2, mas é isso. A gente está preocupado, Veloso, às vezes, quando chega jogadores de qualidade no meio campo hoje. Olha como mudou também, Fernandinho, dentro disso que você está falando. Vou usar a palavra do Veloso, corroborar com você. A gente está preocupado com quem vai marcar. Pois é, não é com quem vai marcar o gol. É, com quem vai marcar quem. Exatamente. Cara, é muito triste isso, cara. Foi legal, o clássico foi lindo, emocionante. Faz tempo que você não desgrudava da tela da televisão vendo um jogo com coisa legal, né? Cara, é pouco. O Léo é mais novo e não viu tanto. Mas eu acho que esse ano aqui, Fernandinho, a tendência é a gente ter bons jogos. Porque a gente vê mais qualidade, né? A chegada do Oscar junto com o Lucas. Você ter 2 jogadores de qualidade no meio-campo, é raro você achar um hoje em dia. E você ter 2, né? O Palmeiras está se reforçando, o Flamengo, o Cruzeiro. O Neymar tá voltando aí. Então, o Neymar, a possibilidade do Neymar estar aí de volta. Então, eu acho que a gente... Porque a gente está vendo, a gente já discutiu muito isso, das receitas dos clubes aumentando, a gente finalmente está podendo trazer qualidade também, né? Pois é, não vai ser só correria, né? Vai ser bola tratada com carinho. Chega aquela história de senhora, vem cá, meu amor, né? Vem cá, fala, você não chamava ela de meu amor, Souza? Chamava, se eu não chamasse ela de meu amor, hoje o campo fala, né? Hoje mudou tudo. Antes você tinha que falar com a bola, hoje você tem que falar com o campo. A gente percebe que um lado aceitou a derrota e o outro com tranquilidade, mostrando que venceu e venceu com propriedade, não foi nenhum nada excepcional, né? O pessoal do Corinthians aceitou a derrota, porque também não podia ser diferente, e o pessoal do São Paulo com tranquilidade, né? Que precisa ter, daqui para frente pode ser melhor e tal. Ô Fernandinho, o que o São Paulo tinha de armas para o jogo funcionou bem, que era o Lucas e o Oscar. Do lado do Corinthians, o que eles tinham não funcionou. O Memphis não jogou nada. E o Yuri Alberto, a bola não chegou. E quando chegou, ele também não está naquele momento iluminado do ano passado. Pode voltar, mas não é esse momento de novo. Então, assim, o São Paulo estava muito à vontade no jogo, com os 2 principais jogadores jogando bem. E o Corinthians depende dos caras da frente. O Corinthians arma uma estratégia de jogo para dar liberdade para Memphis, para Yuri. E se os 2 não estão jogando bem ou estão bem marcados, né? Isso também pode acontecer, o jogo do Corinthians não fluiu, em função da frente não funcionar. Então, o Corinthians só fez um gol daquela cacetada lá de fora, né? E a bola parada que entrou, e aí o Rafael apareceu. Mas no jogo, no desenvolvimento do jogo, o São Paulo foi muito melhor que o Corinthians. Acho que não dá para questionar, né, Souza? Não, inquestionável.
Existia uma dúvida antes do jogo, poderia ter um equilíbrio, até uma superioridade. O jogo foi desequilibrado para um lado. Ô, Fernandinho, quando eu disse ano passado aqui que o São Paulo tinha um time confiável, que passou perto de ganhar alguma coisa, passou perto ano passado. São Paulo, ano passado, não perdeu. Passou, Fernandinho. São Paulo perdeu para o Botafogo nos pênaltis. Saiu para o Atlético Mineiro com um gol no último minuto. Faz parte, mas jogou de igual para igual, com o campeão brasileiro, com o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então, chegou qualidade agora, e isso trouxe uma tranquilidade mais. E são 2 jogadores que jogaram na base, Oscar e Lucas. O Oscar, apesar de não ser um cara veloz, ele dá velocidade na bola. Dá velocidade. Então foi um jogo inquestionável, Fernandinho. Aquela história, né? A bola não tem pulmão, por isso que ela que tem que correr. Ela que corre. Agora foi uma vitória inquestionável, que o campo não atrapalhou, o campo estava encharcado para os 2 lados, entendeu? São Paulo teve mais qualidade. O Veloso falou uma coisa que foi fundamental. Ó, no São Paulo tem uma coisa, eu falei isso ontem, Fernandinho. O Lucas é um tipo de jogador que ele tinha que ficar lá na frente e a bola chegar no pé dele, ele não tinha nem que voltar. Mas o Lucas não é um cara vaidoso. O Lucas se doa pelo time. Tinha hora lá no segundo tempo, eu estava fazendo o jogo do campo, que eu vi ele recompor, por isso que ele cansou, ele voltava para recompor, os caras atacando. Por outro lado, e aí o Ramon que tem que ver isso, às vezes o Memphis, quando a bola não chega, ele fica parado na frente. Ele fica parado, a bola não chega, a bola quando não vem em cima dele, que a bola vem em cima, ele pede a bola no pé. Você não vê ele procurando... Falta dinâmica para ele? Falta de... é começo de temporada, mas é clássico, Fernandinho. E clássico não tem jeito. O Oscar, que não vinha jogando há muito tempo, estava parado um tempo, não fez um jogo brilhante, está no começo de temporada também, mas foi um jogador que achava uns passes para frente, esses são jogadores que jogam para frente. Então faltou um pouquinho do Corinthians fazer isso ontem. Coronado, Yuri Alberto, Memphis, a gente não via aquele brilhantismo, o cara que queria jogo toda hora, entendeu? Então ganhou, e ganhou o time ontem que quis mais vencer o jogo, na minha opinião. Mas, Léo, essa derrota do Corinthians não tira tudo que o time vinha construindo, que é um time forte, que é um time bom. É o tipo de jogo, é a situação que é alguém que leva a melhor e não tem como. Clássico é isso, alguém leva, né? Alguém ganha. Dessa vez o São Paulo foi melhor. Isso não tira a qualidade e a força que o Corinthians vinha apresentando. Né? O Corinthians vinha de 10 vitórias em sequência. É bastante coisa. Acho que o ponto que fica para o Corinthians para a sequência da temporada e que o Zubeldia já começa a olhar, se tem o Oscar que vai fazer a bola correr, tem o Ferreirinha que vai conseguir acelerar, vai entrar aberto pelo lado do campo, vai dar uma variação para o jogo do São Paulo. O Corinthians, quando o jogo dele por dentro, de aproximação, acontece, com o Carrillo, com o Memphis, com o Yuri Alberto, com o próprio Coronado, quando esses caras se aproximam, o jogo do Corinthians sai. É o que aconteceu para mim na metade do primeiro tempo para frente. No segundo tempo, não. Mas você precisa ter mais repertório. E o Corinthians tem o presidente já disse que nesse momento o repertório são outros jogadores. O Corinthians vai ter que se reinventar com o que tem para atender isso que você está, essa deficiência que você aponta. O Corinthians tem essas peças. Por exemplo, o Thales Magno. É um cara de velocidade. Você pode colocar ele aberto por um lado, o Romero para o outro e o Yuri como centroavante. Jogar com 3 atacantes. Se tá o Garro em campo, ia ser um duelo legal do Oscar com o Garro, ver quem ia fazer o time andar mais. Eu acho que esse é o ponto, Fernandinho. Lembra que a gente falou na semana passada também que a dúvida era se o Coronado ia ter a mesma qualidade, e não tem nesse momento, do Garro para formar aquele trio que foi importante ano passado do Corinthians. Só que a gente viu de novo que o Garro estava sumido no jogo. E aí o Thales era a opção para entrar junto com esses outros 2, talvez no lugar do Coronado. E ele não olhou para essa opção, né? Quando ele mudou, quando entrou o Thales, ele desmontou o meio-campo do Corinthians. E aí o jogo também não fluiu. Mas acho que nesse momento o que ele tem que pesar, porque o Garro não tem condições ainda de jogar, é se não é o Thales que tem que entrar no lugar do Garro e não o Coronado. Aí você mexe um pouco com o time. O cara vê o treino, né? Ele sabe o que o cara pode fazer e o que não pode. Né? Mas não tem como, né, Fernandinho? O Thales fez 2 gols nos últimos jogos aí e vem fazendo gols. Você tem que mudar. Agora, é um cara que ele tem que achar espaço. Agora, o treinador do Corinthians é medroso. Como? Medroso. Por quê? Tira um volante e bota outro, porque o cara tem cartão amarelo. Porra, bota o meia. Bota o time pra frente. Eu prefiro o time que joga pra frente, mas ele é esse, como dizem hoje, ele gosta de ser reativo. Não dá. A alternativa que ele tentou depois que ele sofre o gol, que é o Coronado um pouco mais pelo lado esquerdo e o Memphis como esse meia de ligação com
Thales e Yuri, era uma formação melhor para a saída do intervalo do que a entrada do Martinez, que a gente criticou aqui no começo do programa. A entrada do Martinez junto com o Ranieri, eu achei que o meio-campo do Corinthians ficou muito pesado para a volta para o segundo tempo. Você pensar, não é que não estavam correndo, mas o São Paulo estava a 100 por hora, o Corinthians a 40. Não é que os caras não estavam correndo, mas o jogo, a dinâmica de um jogo de um time para o outro era completamente diferente. O São Paulo tinha mais qualidade no meio campo. A qualidade fazia sofrer menos. Fazia mais sofrer diferença. menos. O Corinthians teve um jogo sofrido. O São Paulo ficou mais com a bola. O São Paulo ia assim, o São Paulo ficava com mais a bola, saindo de trás jogando. E às vezes, quando estava no campo de ataque, aí só tinha um defeito. Quando chegava às vezes pela beirada, estava só o Calera na frente. Aí você cruza, a zaga toda montada, só um centroavante na frente. Esse foi o defeito, mas depois que os caras se aproximaram, jogaram mais junto, aí a qualidade surte efeito, Fernandinho. Na minha visão, isso não tira nenhuma, não dá demérito para o Corinthians. Foi um jogo que o adversário foi melhor. Simples assim, que as pessoas não conseguem aceitar isso. O São Paulo foi melhor, jogou melhor, mas isso não quer dizer que o Corinthians não vá ter um ano legal. Mas o pelo treinador que faz. tem que encontrar soluções também. Sim. Por Circunstâncias exemplo, são diárias, né? Por exemplo, o Garro no jogo grande, o Coronado. Coronado, no jogo grande, ele não conseguiu ter destaque. Ele vinha até jogando bem contra os times menores, até porque tinha mais espaço, do outro lado tem menos qualidade. Quando pegou um time forte, um time de qualidade, porque o Corinthians coloca 4 jogadores de meio campo, né? Aquela trinca que ele arma atrás e o Coronado ali na frente. Só que só o Carrilho estava jogando bem. Então o São Paulo tomou conta do meio campo. Então eu acho que isso que o Ramon tem que olhar, se realmente é o Coronado que tem que substituir o Garro. Eu acho que aquela história assim, acho que define bem. Não foi o Corinthians que perdeu, o São Paulo ganhou. Acho que essa é a visão que tem que ter do jogo. É que muita gente fala, o Corinthians perdeu. Não, o São Paulo ganhou. Mas cabe ao treinador saber por que o Corinthians perdeu. Sim. Melhorar o time dele. Encontrar opções, encontrar soluções para o time dele. A sequência, um momento, qualquer sequência invicta, ela cai, né? Sim. Ela quebra, não tem jeito. E quando encontra o São Paulo, né, Fernandinho? Aí cai rapidinho. A Sula já está deitando, aproveitando a maré. Tá animado mas hoje, é né? verdade. Tá animado As duas hoje. maiores sequências do Corinthians foram quebradas pelo São Paulo. Foram. Meia, que tá fazendo gol todo jogo. Aí ele me tira um volante, porque tem cartão amarelo. Aí daqui a pouco ele tira o Carrijo. Aí depois ele coloca foi o melhor outro... do Corinthians do jogo. É aquela história. ele... Antes de ganhar, eu estou preocupado em não perder. E aí arrebenta. Quando esse tipo de mudança, dá essa leitura. Antes de ganhar, primeiro eu preciso não perder. Então vamos ganhar, esquece de não ele perder. tira o Ranieri e coloca o Rian. Peraí, gente. Peraí, eu tô perdendo o jogo. Pelo menos eu vou perder, mas vou perder lutando, vou cair lutando. Vou jogar, né? Quando Ele ele tirou o Carrijo, Parece eu falei... que não queria perder de pouco, né? Quando ele tirou o Carrijo, aí eu entendi o abraço que o Caleri deu nele no começo do jogo, entendeu? O Caleri deu um abraço nele e falou, você é São Paulino, tô ligado que você é.